Oi! E faltando quase um mês pro lançamento do dia 22, eles não param de surpreender a gente a cada semana. Um teaser ou prévia, sempre melhorando ou surpreendendo em algo. Uma coisa que podemos perceber na produção do Just Dance, que esse ano eles não estão com medo de gastar muito dinheiro fazendo o jogo. E como o jogo está quase finalizado já, e já começaram a divulgar algumas curiosidades ou fatos curiosos da produção desse novo Just Dance, dessa vez veio para quebrar tabu, né? Então nesse vídeo eu quero falar de 8 curiosidades que sabemos até o momento sobre o Just Dance 2022. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal se não é inscrito, e se quiser virar membro, vire aí que você vai ajudando muito. Mas enfim, vamos para as curiosidades. A primeira curiosidade que muita gente ainda não sabe, ou não entendeu ainda, que se olharmos a logo do dia 22, tem um Ubisoft original, bem pequenininho. Isso está acontecendo porque a Ubisoft criou esse selo para colocar os jogos que ela mesma produz no estúdio dela sozinha. Jogos que ela mesma desenvolveu basicamente. E quando for jogos mais simples, que não é um jogo bem dela, ela só publicou assim, não irá ter esse selo. E isso foi uma coisa que pegou muita gente surpresa na época. E com isso, o D22 é o primeiro jogo da franquia a ter isso. Se você não considerar as edições especiais como o Just Dance 2, que mudava a logo do jogo em si. O segundo é que a equipe do Just Dance muda a cada 3 ou 4 anos assim. Eles renovam algumas pessoas, contratam pessoas novas e demite outras. Eles dão um geral na equipe. Até mesmo a equipe de marketing muda. E o Just 22 deixou isso muito claro, porque ele é o primeiro jogo a não ter nenhuma música anunciada em agosto. E é o jogo com menor música anunciada até setembro. Mano, é aquele tempo que a gente ficou sem nada, que parecia que o jogo tinha morrido. Já que a gente estava acostumado a ter muitas músicas na E3 e outros eventos tipo Gamescom. Sendo que nessa edição do jogo, a Ubisoft segurou muitas músicas. O terceiro fato curioso do 22 é que ele é o primeiro jogo a ser classificado como mais 18 na Rússia. Sim, gente, o Just Dance, um joguinho de blim blim blom 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 estrelinha, na Rússia foi classificado como mais 18. E não vai ter besteira que você está pensando. Um dos motivos plausíveis que o jogo recebeu essa classificativa foi pela sua temática de músicas com ideologia à comunidade LGBT que fazem referências. E com isso pode ser desde Corel ou os próprios personagens que tem no jogo. E na Rússia é bem complicado pro pessoal que faz parte da comunidade LGBT, já que eles não aceitam muito bem isso. Então isso foi um dos motivos que ajudou o dia 22 a ficar mais 18 lá. Continuando com as polêmicas envolvendo o dia 22, a quarta curiosidade é que a música Button não estará disponível nas versões coreanas do jogo. Isso aí já entra de novo com problemas com o país de origem, talvez por ela ser um pouquinho pesada e um pouquinho muito sensual. Não temos muitas explicações dela. A quinta é que com essa mudança de equipe, uma coisa que podemos perceber nessa nova edição do jogo é que a maioria das músicas tem muita coisa que lembra o clipe ou até mesmo passo da coreografia oficiais. O sexto fato é que, como sabemos, a música Human foi anunciada nessa última leva. Uma música com bastante conceito de artes visuais. E a ideia por trás dessa música foi divulgada no Instagram. A ideia do vestido da Coach era com uma rede de peixe, como se ela fosse capturada por homem. E com isso, ela escapou e encontrou segurança numa caverna nas profundezas do oceano. Mano, tá escutando, ó? Ó o tabu quebrando, ó. É bem interessante que pra essa música, que a gente não dava nada, teve todo esse conceito até meio que sério pro Just Dance, sabe? E um fato bônus é que a Seve da Lisa, acho que fala assim, eu não tenho certeza, já veio aqui no Brasil fazer um show em São Paulo em 2019, onde até mesmo ela fala algumas coisas em português. Eu sou uma... Eu sou humana. Thank you so much. Também canta a música, em algumas partes ela fala humana ao invés de human. E a sétima e última curiosidade que eu quero falar é que a Ubisoft não está com medo de gastar muito, mas muito dinheiro fazendo essa edição do jogo. Porque na música Judas, o Charlie Lemindu, que pra quem não sabe, ele é o cabeleireiro da Lady Gaga, é que o cabeleireiro da Lady Gaga ajudou no processo de figurino e da peruca. Sim, pra você ver como o Just Dance tá indo, conseguiram chamar o cabeleireiro da Lady Gaga pra tentar fazer a coach do jogo bem ousado, igual a Lady Gaga era na época dessa música. Mano, isso é sensacional.
Outra coisa que nessa mesma produção dessa música, durante todas as prévias, temos esses coaches de apoio. E pelas prévias, tinha algumas pessoas falando que poderia ser só aquelas pessoas genéricas que a Ubisoft faz, que ela faz uma pessoa e repete ali em 1000, para dar a impressão que são várias pessoas. E outras pessoas falaram que poderia ser CGI. Porém, num BTS que foi divulgado nessa quinta-feira, a gente consegue ver o mega investimento que a Ubisoft fez. Porque todas as pessoas que aparecem na prévia são dançarinos reais mesmo. Temos 6 coaches de apoio, contando com a coach 7 dançarinos e um fundo verde de uma vez só. Mano, é muita gente só pra uma música, porque a Ubisoft teve que pagar toda essa galera pra poder fazer essa música. Mano, é muito investimento. E ainda mais, até a câmera esse ano mudou. Eles compraram essa câmera nova e ainda mais esse mega braço mecânico que deixa tudo mais profissional. É algo que tipo assim os filmes usam. E isso custa muito, mas muito caro. Só o braço dessa câmera aí é uma fortuna, porque realmente é um mega trabalhão. Então, o dia 22 veio pra quebrar tabus, porque dessa vez a Ubisoft resolveu querer dar um mega geral na franquia e querer fazer algo diferente. E basicamente essas foram algumas curiosidades e coisas interessantes sobre a produção do dia 22. E de tudo que eu falei aqui, qual é a coisa que você achou mais interessante? E o que vocês acharam do mega investimento na franquia que a Ubisoft está fazendo? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar no seu comentário. E também muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros que são Matheus Gamer, Gabriel Ferreira, Rabone Santos, Débora Cristina Alves, Nathan e Daniel. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente aqui foi o vídeo, espero que gostaram, deixa o seu like aí, se inscreva e tchau!